Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ter palavra voltada nessa manhã com justamente o tema em cima desse dia de criança, não é? Será amanhã. Tragam crianças a Jesus é o tema dessa mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Tem na tela o texto. Os irmãos acompanharão a leitura aqui feita por mim. Mas leia comigo, tá certo? Leia você acompanhando a leitura, eu falando e você lendo, ou na sua Bíblia ou aqui na tela. Acompanhe a leitura. Você ouvindo e lendo, é o propósito nosso agora nessa leitura. Marcos 10, 13 a 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Amém? Graças a Deus. Até os políticos pegaram essa palavra aí de amém, não é? E estão usando, mas é palavra nossa, não é termo nosso, amém, e assim seja, não é? Que seja assim como foi lido, não é? Eles estão pegando o amém aí para usarem dos discursos aqueles que estão dizendo sim a coisas que não deveriam. Mas é um termo nosso, não é? Irmãos, sem razões saudosistas, não é? Mas razões reais, a redundância é grande aí. Você gostaria, de fato, de voltar ao tempo de criança? Seja sincero, não é? Pensa aí comigo. Eu estou aqui perguntando, você respondendo, e quem sabe depois até você pode me mandar pelo WhatsApp mesmo. Pastor, gostaria não. As minhas lembranças de infância, elas foram traumáticas, muita dificuldade na casa dos meus pais. Quem sabe alguém não foi nem criado pelos pais, embora com muito carinho por outros, mas deve ter algumas sequelas da vida aí. Ou outros aqui, não é? Relembram com muita saudade mesmo. Saudosismo não é bom não, mas a saudade é boa. O saudosista que nos leva a ficarmos presos só olhando para trás não nos ajuda muito não. Mas a saudade, irmãos, do tempo de criança. Quem foi criado aqui como uma tribo, como eu, com muita gente, a saudade de casa, até das intrigas com os irmãos, a saudade daquelas férias que você não passava no exterior, não. Quem passa no exterior é a geração de hoje, não é? Nós passávamos no interior, como eu já disse em outra pregação aqui. Era no sítio do vovô, da vovó, não é? Era no sítio que a família tinha. Passávamos ali, quem lembra as férias, quanto tempo tinha? 3 meses, não é? De férias. E parece que o estudo era igual ou melhor, não é? Que era o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Nós só voltávamos a estudar em março, né? Ô tempo bom, de banhos de rio, ou aqui, numa cidade mais pacata ainda, como Aracaju, onde você foi criado, enfim, irmãos. Talvez a sua resposta seja sim, eu gostaria, pastor, não é? Gostaria de voltar ao meu tempo de criança. Até porque se voltar no tempo de criança, implica, não é? Em você ter papai e mamãe, não é? Já pensou? Aqueles que já se foram e tiveram já a ida de pai e mãe, por desse tempo de criança aí, mesmo com aquelas palmadinhas, não é? Ou aquele olhar severo do pai, enfim, irmãos. Aqui eu estou só colocando como introdução para dizer que
A infância, para muitos adultos, é apenas uma lembrança boa, não é? Para uns uma lembrança um pouco mais dolorosa, não é? E de traumas mesmo. Esse texto que nós lemos aqui, de Marcos, não é? Versículo 13, diz que alguns traziam crianças a Jesus. Nós não sabemos quem. Os comentaristas bíblicos até comentam, falam, né? A possibilidade dos pais mesmo levarem, mães geralmente, levando crianças, seus filhos, a Jesus, não é? E eles levaram, né, a Jesus para que ele tocasse nelas, ele pudesse ter contato ali com aquelas crianças e as crianças terem contato com ele. O toque de Jesus não é um toque de abuso, não é. Quem está tocando, abusando de crianças são outros que, lamentavelmente, estão aí, não é? Às escondidas, e que vez por outra vão mostrando as garras, não é? E vão sendo encontrados, graças a Deus, e precisam pagar por isso, não é? Embora nós sabemos que hoje nós estamos num contexto de dificuldade tão grande que nós percebemos que as nossas crianças, elas não estão isentas, lamentavelmente, desse contexto de violência que campeia em todo o mundo. Então, o toque de Jesus não é um toque de abuso, é um toque de respeito, é um toque de valorização da criança, é um toque de bênção e abençoador. Quando Jesus toca na vida de uma pessoa, é dessa forma. É de forma respeitosa, é trazendo vida, é trazendo cura, é trazendo libertação. Então, irmãos, nós entendemos que esse texto aqui, inclusive no versículo 13 mesmo, os discípulos começaram a repreender os que traziam crianças a Jesus. Por que será que os discípulos estavam fazendo isso, irmãos? Os irmãos já pararam para pensar, que atitude foi essa dos discípulos em poder repreender aqueles que estavam trazendo as crianças a Jesus? Nós temos algumas conjecturas, porque o texto não diz, mas nós podemos imaginar sim, podemos. E não estamos exagerando não. Primeiro, provavelmente por acharem que as crianças incomodam. As crianças estavam incomodando ali, não é? Porque quem conhece criança sabe que ela tem o perfil diferente do adulto. Uma ou outra é mais retraída, mas é próprio da criança. Então, essa leitura de que a criança incomoda, está incomodando Jesus, está incomodando a gente. Meninos aqui que estão próximos a nós, trazendo aí, sendo trazidos com muito barulho, né? Então, a leitura, quem sabe, primeira, de que as crianças incomodam. As crianças incomodam. Alguns têm a lembrança de algum líder ou outro da igreja, ou irmão, necessariamente não precisa ser líder, né? Os diáconos, às vezes, é que levam a fama, né, diáconos? Ou levaram, porque hoje, às vezes é complicado até chamar a atenção de alguém, de um jovem adolescente na igreja, porque ele fica bicudo. Aqui eu tenho ouvido, aliás, alguns diáconos comentarem sobre isso. Mas, quem sabe, alguém na igreja tem a leitura de que crianças incomodam, não é? Então, por isso que elas têm que ficar arredio mesmo, lá na classinha, não é? E vamos aqui cultuar sozinhos, às vezes. Constantemente não. Porque elas precisam receber também o alimento voltado para a idade delas. Mas, irmãos, crianças não incomodam de forma alguma. Não é? Os discípulos, se pensavam assim, eles estavam totalmente equivocados. Ou eram muito novas, não é? Para serem trazidas a Jesus. Muito pequenas, para serem trazidas a Jesus. É como um pregador, e eu uma vez tive que ser repreendido, não é? Com muito temor, eu tive que reconhecer. Nós muitas vezes falamos, você é adulto, que quer receber Jesus no seu coração, você é o irmão, fulano, e você é criança. As crianças, nós às vezes nos esquecemos das crianças. As crianças precisam de Cristo Jesus. E quem sabe, os discípulos estavam ali, olha, são muito novas. O menino judeu, só com 13 anos de idade, 13 anos, é que ele era versado na lei, sabia pelo menos a base da lei, e já começava a aprender uma profissão
que era geralmente a profissão do pai, não é? Principalmente se ele fosse o primogênito, como Jesus foi, não é? Aprender o ofício paterno. Mas era já considerado um homenzinho, porque não tinha adolescência nesse tempo. A infância era dolorosa, até porque a criança era um patrimônio do homem, não é? Assim como a mulher também era tido como, me desculpe a expressão, mas mercadorias, patrimônio, força bruta, para que pudessem não apenas ter uma descendência, mas fossem colocadas a família em termos de ação para sustento naquele contexto. Então não havia adolescência. Com 13 anos, o menino já estava lá formadozinho, pronto para enfrentar as agruras da vida. Não é? Então, quem sabe os discípulos pensavam dessa forma. Versículo 14, irmãos, que nós lemos, quando Jesus viu os discípulos repreendendo os que traziam crianças para ele, qual foi a atitude de Jesus? Indignação. Jesus ficou indignado. É interessante que Jesus se indignou algumas vezes. As Escrituras comentam, dentre elas no templo. Justamente quando ele viu o templo sendo usado como um mercado da fé. Muito parecido com o que às vezes a gente tem visto aí em outros segmentos religiosos. Um mercado da fé. Aquilo ali indignou Jesus. E Jesus ficou indignado também aqui. E em outros momentos, principalmente com essa turma aí de fariseus, de publicanos, de escribas principalmente. Jesus pegou pesado com esse povo aí. Porque eles achavam que eles estavam por cima de todo mundo. Não é? Então, Jesus ficou indignado com aquilo ali. E o texto diz, irmãos, que ele deixou uma expressão no versículo 14, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixem vir a mim as crianças. Será que alguém está impedindo criança de ser trazida, de ser levada a Cristo? Será que alguém está pensando em mexer com esse grupo aí, esse segmento, essa faixa etária que Deus tem um carinho especial? Será que Deus está visualizando isso com alegria, com indignação, certamente? Nós não devemos, irmãos, impedir que as crianças se aproximem. Eu que comecei o ministério no interior, não é, na cidade de Poço Verde, hoje está mudado, o diácono Demétrios conhece a realidade lá, né, junto com a Adriana, a família. Mas em 1990, 30 anos atrás, às vezes as crianças eram orientadas. Estou falando mal da cidade de Poço Verde não, viu? Tenho no coração, mas nesse tempo era assim, viu, Poço Verdense? Eram orientadas a não passarem nem pela calçada da igreja. Porque a mentalidade era de que virava bode, ó que pensamento. Pais impedindo crianças de participarem. Como eu toco violão, uma estratégia era ter uma escolinha de violão para qualquer pessoa que quisesse. Um dia chegou um sujeito lá dizendo, pastor, eu quero tocar para fazer os bordões, sei lá como ele chamou lá. Tocar em seresta, né? Eu tive que sentar com ele e orar. Eu disse, peraí, vamos ensinar, mas... né? E foi. Com os cânticos, o coração dele, não sei como está hoje, que eu não acompanhei mais. Mas com os cânticos ele foi sendo trabalhado, né? E já se emocionava quando tocava um cântico outro. Mas eu tive pais que quiseram impedir do filho ir, eu tive que falar com muito cuidado, digo, olha, nem peça não seu filho participar. Então, será que alguém está impedindo, irmãos? Tragam crianças a Jesus. Irmãos, o reino dos céus não será herdado por adultos infantilizados. O que Jesus está dizendo aqui é que você e eu, já adultos que somos, voltemos a ser crianças, não. Não. Tem como voltar. O que Jesus está dizendo aqui é que maturidade e crescimento são evidências esperadas, sim, daqueles que seguem a Cristo. Mas a questão maior aqui é que os discípulos
estavam subestimando, depreciando o valor das crianças e ignorando a verdadeira natureza do reino de Deus. Os discípulos aqui estavam depreciando o valor das crianças. Incomodam, fazem barulho, incomodam, são novas demais. Tempo desse atrás aí, os pais, né? Eu acho que até a mãe queria, mas o pai, não está novo demais para batizar, né? E a criança querendo. Até que vieram falar comigo, graças a Deus. Porque assim, o mais novo que batizou aqui foi Enalva Moura Cunha e Emília Sevino Nogueira, com 7, 8 anos de idade. Perguntem às duas que estão vivas, e Emília que deve estar nos acompanhando, se não foi uma decisão que ela estava entendendo o que estava fazendo. E também a irmã Nalvinha. Então eu disse aos pais, digo, peraí meus irmãos, não deve impedir não. Porque até mesmo nessa igreja aqui, eu já tive o caso da criança querer batizar, os pais acharam que era nova demais, e aí depois passou. Quando eu passava pelo menino, já não era mais a criança, era o adolescente. Aí ele sorria para mim, não é? Mas não batizou até hoje. Não batizou mais. Foi. Seguiu. São novas demais. Tragam crianças a Jesus, irmãos. Primeiro, agora eu estou começando a pregar. Tragam, e ninguém durma. Tragam crianças a Jesus, porque não é preciso que as crianças cheguem primeiro à vida adulta para poderem participar do reino de Deus. Tragam crianças a Jesus, porque não é preciso que as crianças cheguem primeiro à vida adulta para poderem participar do reino de Deus. A decisão de uma criança, irmãos, é a decisão mais maravilhosa e firme que existe no coração de criança. Bebês não. Com todo respeito aos segmentos religiosos, denominações que tem todo um encaminhamento voltado para batismos de crianças, respeitamos muito, são nossos irmãos, não é? Em Cristo nós não vamos. Agora, não entendemos que aquele bebê ali tem decisão para isso. Inclusive, tomaram uma decisão ao lado de Cristo, embora cremos na família, num projeto de Deus para a família, mas, irmãos, a criança, quando ela entende perfeitamente, e não precisa muito rodeio, não floreie muito não, porque a criança faz as perguntas mais difíceis que existem na face da terra. Quando vai para a Bíblia e ela começa a ler e ouvir as histórias bíblicas, são perguntas que a gente tem que parar primeiro para explicar, mas não floreie muito, diga a verdade que ela vai entender. Ela vai compreender a verdade bíblica, na simplicidade dela e no conhecimento limitado ainda, mas vai entender que tem quantos doutores, PhD, que não entendem esse negócio aqui, que está nas Escrituras. Tragam as crianças a Jesus. Visão de que as crianças, irmãos, e os jovens são o futuro da igreja, o futuro do mundo. Em certo sentido, sim. São o amanhã, não é? Como a gente ouve e diz. As crianças são o futuro, são o amanhã da igreja, da nação. Mas o Evangelho de Cristo, irmãos, em relação a isso, as crianças, elas precisam ser trazidas desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade. Serem trazidas a Jesus. Não é forçar uma criança ou uma adolescente ou um jovem, não. Mas a criança, ela não tem poder de decisão em relação a algumas coisas. Então, encaminha. Não é? Porque, como já disse em outro momento, tem alguns filhos nossos, algumas crianças, que elas têm uma ojeriza a banho. Não querem tomar banho, não querem escovar dentes. E é por isso que você deixa. Não, vai tomar banho, meu filho. Vai tomar banho, sim. Não vai ser dessa forma como você quer. É triste, às vezes, eu quero aqui abrir um parênteses e vou fechar logo, uma criança manipulando pai e mãe. Porque elas são espertas para isso também. Elas, às vezes, manipulam. Se ela notar, ela faz aquela birra, ela deita no chão, ela fica como se estivesse dando aquele chilique, não é? Se enrijece toda.
Então, cuidado, porque existe também esse aspecto. Fecha aí. Mas, irmãos, em relação a crianças, quantos aqui receberam Jesus em sua vida ainda criança? Quantos? Inclusive, vou fazer uma sondagem aqui. Quantos receberam Jesus? Foram alcançados pela graça de Cristo? Ainda criança, levanta aí comigo a sua mão, se foi o seu caso, porque o meu foi. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Visão de que o Evangelho, irmãos, é para adultos, é uma visão distorcida do Evangelho. O Evangelho é para todos. Inclusive até a máxima, o Evangelho é para os pobres e os ricos. Vamos fazer o que com eles? O Evangelho é para todos. Todos. E mais ainda para as crianças. Durante, irmãos, as últimas décadas, os líderes missionários mundiais, eles têm enfatizado o desafio da chamada janela 1040. Já ouviu falar? A janela 1040 é a seguinte, esse termo ele foi cunhado pelo missiólogo Louis Bush, no início da década de 1990, e refere-se a pessoas que vivem entre as latitudes 10 e 40 do mundo, do globo. 10 e 40 graus, que são as pessoas menos alcançadas pelo Evangelho. Em sua maioria muçulmanos, budistas, hindus. Eles estão na janela 1040. O Evangelho ainda não chegou lá, a ponto de uma missionária compartilhar conosco que, falando de Jesus a um muçulmano, ele perguntou quem era, porque ele conhecia quem era Pelé e Ronaldinho, né? O fenômeno, mas não conhecia quem era Jesus. Quem é Jesus? Nunca ouvi. Janela 1040. Assim também foi cunhado o termo da janela 414. Inspirado nisso, o missionário Dan Brewster, ele cunhou esse termo da janela 414. Ele foi diretor da Compassion International e criou justamente esse termo da janela 414, porque a grande maioria, me permita usar essa redundância, a grande maioria das crianças que tomaram a decisão entre 4 e 14 anos, elas permaneceram na igreja. Elas permaneceram no Evangelho. Os desvios, a apostasia, os desvios, enfim, foram poucos. Quer o percentual? 85% dos que nasceram. Vai crescer, infelizmente, porque nós estamos diante de um momento, não é, de desengrejados, que inclusive meu notebook, um tempo desse eu fui digitar e ele não reconheceu a palavra, eu tive que adicionar desigrejados. É gente que quer Cristo, mas não quer igreja. Então não tem como. A gente tem que dizer em alto e bom som para esse pessoal aí, que não tem como ter Cristo e não ter a igreja, porque vai ficar uma loucura. Porque Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo. E não existe cabeça sem corpo e corpo sem cabeça. Eles estão interligados. Jesus, que é a cabeça, vive sem a igreja. Mas aqui no plano, no entendimento que nós temos, ele é a cabeça que está atrelada ao corpo. Então, a grande maioria, irmãos, tomou a decisão e permanece no Evangelho. Mesmo com essa ameaça aí dos desigrejados. Nasci em um domingo e com apenas 15 dias, fui pela primeira vez, 15 dias, fui pela primeira vez à escola bíblica dominical. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com a educação espiritual dos filhos. Quem é que falou isso aqui? Aliás, digitou, escreveu. Emília Severino Nogueira, em abril de 2014, no boletim da nossa igreja. Vou repetir. Nasci em um domingo e com apenas 15 dias, fui pela primeira vez à EBD. Meus pais sempre foram muito, muito cuidadosos com a educação espiritual dos filhos. Irmãos, faz diferença. Nós não devemos esperar
que as crianças cheguem à idade adulta. Por isso que D.L. Moody, que era um avivalista, pregador norte-americano, com 120 quilos, ele pregando uma vez nos Estados Unidos, dentre a multidão que veio até a frente, pelo convite, após a pregação, tinham 2 crianças e um adulto. E aí Moody disse: nós tivemos aqui, dentre outros, 2 conversões e meia. Aí teve que explicar, né? Como 2 conversões e meia? As 2 conversões, as crianças que teriam a vida inteira subtentes para uma vida a Cristo. E aquele que já estava ali com a vida pregressa, não é, que teria a metade de sua vida para entregar-se a Cristo. Moody era feito a isso, não é? E ele fez proposital para poder ilustrar que o quanto antes uma criança recebe Cristo no coração, isso fará diferença por toda a vida dela. Irmãos, segundo, tragam crianças a Jesus, porque elas estão sujeitas a todo tipo de violência. Tragam crianças a Jesus, porque elas estão sujeitas a todo tipo de violência. São assustadoras as constantes notícias de exploração infantil, em todos os sentidos, dentro e fora de casa. Os espancamentos, o narcotráfico, que faz de crianças aviões, porta-vozes da droga, a pedofilia, inclusive assustadoramente pelos lobos, vestidos de pastores, padres ou qualquer outro disfarce. Aqueles que se utilizam de religião para os seus ardis, doentios e maléficos. Inclusive, lamentavelmente, no relatório mundial, irmãos, sobre drogas, em 2015, 5 anos atrás, preste bem atenção a isso. No Brasil, o número de usuários de crack ultrapassava 370 mil pessoas. 2015, ultrapassava 370 mil pessoas no Brasil, usuários de crack, que arrebenta a pessoa. Talvez algum irmão aqui não tenha ideia, mas isso já não é mais de lá de fora, já é dentro de nossas casas, dos arraiais de famílias evangélicas. Ou você não tem alguém da sua família que enfrenta esse problema? Ou já enfrentou? Agora, pasmem os irmãos, 14% do total são crianças e adolescentes. 14%. Isso equivale, sabe a quantos? 50 mil. 50 mil crianças e adolescentes usuários de crack no Brasil. Usuários de crack no Brasil. De acordo com os dados da Unicef, no Brasil, 10 milhões de crianças de rua nós temos. 10 milhões de crianças de rua. 500 mil crianças exploradas pela prostituição infantil. 500 mil no Brasil. Algumas passagens, irmãos, que lemos na Bíblia, nas Escrituras, se parecem com as manchetes dos nossos dias, nos jornais, nos sites. Jó, no capítulo 24, versículo 9, ele diz: a criança de colo é arrancada do seio de sua mãe, e o recém-nascido do pobre é tomado e vendido. E nós temos também uma palavra lá voltada do profeta Joel, capítulo 3, versículo 3, onde ele diz: lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Irmãos, isso tem ocorrido em nossa nação, bem pertinho da gente. É porque nós não sabemos. Por isso que o Brasil tinha tudo para ser uma nação mais abençoada, sabe? Nós temos, irmãos, nós temos uma força. Nós temos aqui tudo que planta geralmente nessa terra dá. Se é o semiárido, nós temos outras riquezas. Mas
a violência que Deus não deixa impune passar para aqueles que são indefesos, tem feito com que nós possamos penar algumas questões nessa nação, e vamos penar mais enquanto não se tomar providência em relação a isso, enquanto não se encarar com seriedade a questão infantil e de pessoas que estão vulneráveis na sua condição, como a mulher dentro de casa que sofre a violência doméstica, que é outro assunto. No livro Adopted for Life, adotado para o resto da vida, Russell Moore afirma que seja através de maquinações políticas, como as de Faraó e Herodes, porque eles maquinaram politicamente. Lembra dos dois? O que Faraó e Herodes fizeram em relação às crianças? Para matar, para perseguir mesmo, sem pena alguma. Seja através de conquistas, diz Moore, militares, nas quais exércitos sanguinários arrancaram bebês dos ventres das grávidas. E você vai ver isso em Amós 1:13. Os amonitas, que eram filhos de Ló com uma de suas filhas, algo trágico nas Escrituras. Esse povo vai perseguir o povo de Israel, irmãos, um período enorme de sua vida, até que foram dizimados. Até hoje nós não temos, de certa forma, porque assim se misturou com e brotou no povo árabe, não é? Mas assim, os amonitas, enquanto nação, eles foram exterminados. Tal era a maldade, muitas vezes, quando eles adentravam para conquistar territórios, eles matavam grávidas e perfuravam muitas vezes para que aquilo ali ficasse marcado como poder de conquista. Aí continua Russell Moore. Seja através de ações aparentemente mais rotineiras, de desintegração da família, olhe bem, e de instalação do caos familiar, as crianças sempre, termina ele, são feridas. É uma citação grande, mas é uma realidade. As crianças sempre são feridas. Por isso que aproveitamos aqui para dizer que nós reconhecemos a dificuldade de viver a dois no casamento. Reconhecemos e precisamos ajudar aqueles que estão em processo de separação, infelizmente têm se divorciado. Ninguém vem para cá com discurso dizendo e apontando o dedo que nós somos radicais nisso, não. Não venha, não. Porque você pergunta a um filho que sofreu isso aqui dentro do lar, a separação dos pais, se ele gostou. Porque é isso que tem sido propagado aí, que existe divórcio amigável. Isso aí só se for para os adultos. Porque os filhos sofrem, penam. Estou exagerando, irmãos? Sofrem e penam. Por isso que nós respeitamos, olha bem, a sua decisão, mas nós não recomendamos, nós batistas não recomendamos o divórcio. E é para viver a vida toda, pastor, de fachada? A dureza do coração. A dureza do coração. Vou expor intimidade para não pensarem que eu sou anjo sem erro. Não é? Uma primeira, porque outra lá na frente, para terminar. Eu não sei se Sônia pensou em se divorciar de mim. Mas eu já pensei em algum momento que não teria condições. Você está entendendo a seriedade dessa coisa? E como foi que deu jeito, pastor? Não foi jeito. Esse coraçãozinho aqui, desse santinho que você vê aqui na frente, só ela sabe que muitas vezes o emburrado chega em casa. Entendeu? Só ela sabe. Dureza do coração. Senhor, amolece. Aí, pela graça dele, estou contando isso para quê, irmãos? É para me expor? Para você entender
que se não houver o molhar do óleo do Espírito Santo no seu coração, não vai chegar até lá não. E louvado seja Deus, 25 anos de casados esse ano. Em plena pandemia não importa. Mas nós louvamos a Deus. Ela também é bravazinha, viu? Mas fecha aqui, Sônia. Não brigue comigo não. Mas de vez em quando é porque... vamos adiante. As crianças sempre são feridas. São elas que levam as marcas indeléveis. Mas vamos adiante, irmãos. Terceiro e último. Tragam crianças a Jesus sabendo que nossas ações falam mais alto que nossas palavras. Tragam crianças a Jesus sabendo que as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Tudo o que fazemos está sendo observado e absorvido pelas crianças. Tudo o que fazemos. Elas são observadoras em potencial. Eu estou com 4 anos lá, que ele é impressionante. De vez em quando ele está olhando para mim, aí eu olho para ele tira o olhar. Hoje pela manhã está fazendo a barba, ele passa correndo assim, mas ele para ver o que eu estou fazendo. Quero ver o que é que meu pai está fazendo. Elas observam as crianças e absorvem o que nós fazemos. Exemplos negativos, irmãos, como desonestidade, fraudulência, mentira, comprometem a formação de um caráter sincero da criança. São exemplos negativos. Sabe aquela história? É porque hoje não se atende mais telefone fixo, né? Mas quem sabe o seu celular está lá e diga que eu não estou não. Né? Atenda aí, diga que eu não estou. Atende em casa? Se você não quiser atender, não atende. Não é? Mas ensinar a criança a mentir, isso prejudica o caráter sincero das crianças, principalmente dos nossos filhos. Segunda experiência, só vou contar essa e esse ano mais não vou contar mais nenhuma experiência pessoal. Alguém já disse, a gente aprende no seminário, olhe, cuidado, não se exponha muito no púlpito, vai falar de você não. Mas irmãos, eu trago justamente para os irmãos desmistificarem essa ideia de que pastor é esse santo, nós estamos susceptíveis a erros, embora o erro nunca será bom. E o líder cuide e vigie para não cair. Principalmente em algumas áreas muito melindrosas da vida. Mas eu estava com Poliana, eu não sei se ela tinha 11 ou 12 anos, porque a meia entrada é permitida. Não é? Estava aqui num cinema daqui da cidade, ela hoje está com 22, mas saí com ela, assisti um filme, não lembro o nome do filme, e aí fui com ela. E era aquele tempo das vacas magras, sabe qual é? É porque tem gente que pensa que a gente começa assim por cima, não é? Mas essa igreja começou me dando um salário mínimo lá no tempo de evangelista, que eu pensei que nem ia receber nada. Depois me surpreendi, o pastor Jabe me chamando, não é? E dizendo, Paulo Sérgio, passe lá, não sei quem era na época, não era Edson ainda, era outro. Passe lá na tesouraria para pegar o seu contra-cheque, assinar e pegar os seus proventos. Eu digo, que proventos? Não, um mês depois. E aí foi que a gente começou a pensar em casar, né? Com um salário mínimo. Hoje está muito mais, graças a Deus. A ponto da gente abrir mão da formação e de concursos públicos que a gente fez e que logrou êxito. Foram muitos não, mas foram 2. E a gente teve que agradecer, né? Porque estamos empenhados na obra, vivendo da obra. Louvado seja Deus por isso. Mas aquele tempo era um tempo difícil. E aí a pessoa que estava lá na bilheteria perguntou a idade dela. Que eu paguei a minha inteira, né? Na época eu acho que já tinha saído da universidade, tinha a carteira, mas já tinha formado. Paguei a minha inteira. E aí eu olhei e era um valor que eu não quis pagar. E aí eu quis diminuir a idade dela 1 ano. E ainda falei. Ela tem 12, foi 11, não lembro bem. Eu lembro bem do olhar dela para mim. Fez assim, ó, quando eu disse a idade dela. Ela faz aniversário em fevereiro, já tinha passado. Ela olhou assim para mim, aí pronto, aí me quebrou todo.
Ele disse: moça, ela não tem essa idade não, ela tem tanto. Pronto. Paga inteira, e ela não vai ter que lembrar de um pai mentiroso. Na época já era pastor, de um pai mentiroso, pastor, que para não pagar uma inteira, mente a idade da filha. Você está entendendo esse negócio? Tragam crianças a Jesus, sabendo que as nossas ações falam mais alto que nossas palavras. Provérbios 22:6, estou terminando. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará dele. E se desviar, pastor? Se desviar, se foi de Deus, se teve experiência marcante com Cristo, vai voltar. Vai voltar. Que a palavra não volta vazia. E esses aí penam mais, sofrem mais, porque é melhor sofrer aqui com Cristo do que sofrer longe, porque aí pena. É castigo de Deus? Não. É porque sabe que está fora daquilo que não é a vida dele. Se é de Cristo, vai ter que estar perto de Cristo. Não necessariamente da igreja, não importa. Mas que tem uma experiência marcante com Cristo, é isso. E que inevitavelmente vai conduzir a estar com gente que adora a Cristo. Concluindo, irmãos. Como cristãos, nós usaremos todas as ferramentas, todas ideias disponíveis para proteger e sustentar as crianças preciosas que nos foram confiadas. Todas as ferramentas, todas. Muitas vezes nós vislumbramos um futuro, vislumbramos mesmo, idealizamos um futuro profissional, promissor para nossos filhos. Mas será que nós temos a mesma disposição quando o assunto é o investimento de suas vidas no reino de Deus? Vai passar a pandemia, será que você, com o zelo que você tem para levantar, acordar o seu filho, para levar para a escola, cedinho, ele morrendo de sono, você levanta também para trazer para a escola bíblica dominical, que é 9 horas, ou depois do culto, aliás, 10h30, você faz isso com empenho? Ou é mais importante que ele seja um doutor, que seja o doutor, mas que seja um doutor que tenha Jesus no seu coração, na sua vida. Isso marcará essa vida por toda a eternidade. Tragam crianças a Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos entoar esse cântico, depois eu volto orando. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, ó Deus bendito, exaltado o teu nome, Jesus. Jesus que tocou as crianças naquele dia memorável, onde os discípulos repreendiam equivocadamente, e que hoje toca e continua tocando vidas de crianças, de adultos, idosos, que continua tocando a vida da igreja. Senhor Deus, dá-nos a graça de sermos semelhantes às crianças. Quantas lições, às vezes um pequenino desses, eles nos dão. Que haja sinceridade em nossos corações como criança. Que haja, Senhor, dependência, como esse cântico diz, total de Ti. Como a criança depende daqueles que estão sobre os cuidados dela, que nós possamos depender de Ti, Senhor, também. Abençoa o Teu povo com essa palavra, abre os nossos olhos. O Senhor nos fez ver um cenário aqui, através dessa ministração, triste, assustador. Mas nós cremos também que, ó Deus, a igreja, ela há de se levantar em todo o mundo, para que através do clamor, através das ações, possa temperar esse caos, trazendo vida. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.